médica, fala você que caiu aqui de paraquedas. Nós somos o Fala Médico, um podcast que é um projeto de extensão da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana da FASE, que é uma faculdade de medicina em Vespasiano, e nossa proposta é democratizar a informação em saúde. Nós estamos aqui na Casa Una gravando o podcast. O meu nome é Lívia. Eu sou a Cristal e estamos aqui com o Dr. Alexandre Melo para falar sobre beleza e autoestima. Meu nome é Alexandre Melo, eu sou cirurgião plástico aqui em Belo Horizonte. Eu sou titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E vamos falar um pouco sobre beleza e cirurgia plástica. Então vou começar com uma frase de Platão que fala que todo ser humano deseja ter saúde, enriquecer de forma lícita e ter beleza. Vocês concordam com isso? Será que todo ser humano quer isso mesmo? Eu acredito que sim. Eu acho que são 3 bons pilares pra gente se sentir bem com a gente mesmo. Ou seja, veja a importância da beleza até nessa frase de Platão, que já tem tanto tempo, né? Mas havia uma questão seguinte: a beleza, será que ela é muito importante na nossa vida? Será que é fundamental? Será que a gente já nasce com essa percepção da beleza? Ou a gente vai então sendo induzido pelas nossas famílias, pela mídia, pelo capitalismo? O que vocês acham? Eu acredito que a gente nasce com uma percepção de beleza, mas vai mudando ao longo que a gente tem acesso à mídia social e à informação. Eu acho que a gente é muito influenciável, sabe? E aí, Lívia, nasce com a gente ou a gente vai aprendendo? Então, eu acho que certas coisas nascem com a gente. A gente vê muito isso até nos atendimentos com as crianças, de que a gente já tem uma própria personalidade, que a gente já tem uma avaliação de si mesmo, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E eu acho que isso engloba parte da beleza também. E a outra questão é que depende do ambiente que você cresce. Se você cresce numa família mais clássica e tradicional, provavelmente sua visão de beleza vai ser muito mais diferente de que uma família que talvez seja um pouco mais alternativa. Então, eu acho que os nossos fundamentos de beleza, assim como os nossos valores, eles vão crescendo com a gente. Mas é igual a Cristal falou, a partir do momento que a gente tem o acesso às mídias sociais, aos influenciadores e etc., a chance da gente mudar o nosso estilo e o que a gente preza como beleza muda muito. Até pelas trends, assim, tem um momento que uma maquiagem X vai ser beleza e daqui 1 ano vai ser um outro tipo de beleza completamente diferente. A gente mesmo vai mudando nosso estilo, a roupa, o cabelo. Então, assim, depende do lugar que você está, do que você acessa na internet, né? Uhum. Quer falar? Eu ia dizer que eu acho que até dentro da profissão a gente vê muito, eu reparo muito, isso até dentro da faculdade. A gente entra com um estilo, às vezes, mais despojado, e a partir do momento que a gente entra na medicina, que pede um pouco mais de seriedade, as pessoas veem a gente muitas vezes como uma figura de responsabilidade mesmo, a gente tem que mudar o nosso estilo também. Porque a forma que a gente chega e se apresenta, e a nossa beleza mesmo, conversa muito com o paciente e com a pessoa que está do outro lado da mesa. Bacana. Estudos científicos foram mostrando, vou passar referências para vocês, mostraram o seguinte, que todas as pessoas, meninos e meninas, já nascem com uma percepção de beleza. Então, alguns estudos, tem uma autora que eu vou dizer já para vocês um livro interessantíssimo, que é de uma autora que chama Nancy Etikoff. E se chama A Ciência da Beleza, a Lei do Mais Belo. Então, esse livro fala tudo sobre a beleza. Então, se tiverem dúvidas sobre, será que é mais isso ou mais aquilo, leiam esse livro, Nancy Etikoff, A Ciência da Beleza. Então, pesquisas mostraram crianças de 6 meses que estavam no colo da mãe, a mãe com os olhos vendados ou só no carrinho, e tinham 2 imagens, 2 televisões que iam mudando a imagem. Numa televisão passavam, então, imagens de pessoas que a gente diria como bonitas, belas, e na outra, imagens de pessoas que a gente não consideraria bela. E as crianças que não sabem nada, 6 meses de vida, elas gastavam 6 vezes mais tempo olhando as pessoas que a gente acha bonita. Então, ou seja, a beleza já nasce, a percepção da beleza já nasce com a pessoa. Então, todos nós já temos essa percepção. Então, a gente pode querer, às vezes, fugir da questão do conceito de beleza ou não, mas isso é inato, já vem na pessoa. Assim como, por exemplo, quando você está numa multidão e todo mundo tem 2 olhos, nariz, boca, ou a maioria, né? Então você vai olhar e você consegue, naquela multidão, identificar as pessoas. Quem que é do seu time e quem que é do outro time, numa guerra, alguma coisa assim. Então, olha a importância dessa identificação e que eu acho espetacular. Mas estudaram também que nessa mesma multidão, você consegue, em menos de 2 milissegundos, identificar a beleza, o que é mais bonito e o que não é bonito. Olha só como isso. E se você encontrar realmente a beleza com várias características de beleza, você olha nessa multidão, percebe e não consegue esquecer mais aquela beleza. Então isso é inato na gente, então isso vem com a gente. Assim como outras pesquisas, essa percepção de beleza, ela vem também para a questão
perpetuação das espécies. Então, ou seja, observaram que a beleza vinha junto com a saúde e com a reprodução. Então, várias características de beleza que não só o ser humano, mas todos os animais e vegetais, eles conseguem perceber isso para a perpetuação das espécies. Por exemplo, as flores, que são bonitas, coloridas, para atrair os insetos, que eles é que são responsáveis pela reprodução das plantas. Nossa, então você veja a atração da beleza fazendo a reprodução e a perpetuação das espécies. Assim como no ser humano a mesma coisa, né? Então, ou seja, aquela questão de não, a beleza é influenciada pela mídia, pelo capitalismo, então isso tem que ir por água abaixo. É lógico que ao longo da vida, as pessoas que são tidas como belas, elas vão ter o papel inverso. Elas é que vão influenciar vendas e tudo mais. Então, assim, isso acontece de forma muito intensa. Isso é muito interessante. Além da medicina, eu fiz teatro muitos anos e eu lembro que uma das coisas que minha professora me falava muito é que se a gente avaliar as pessoas feias de Hollywood, elas são muito bonitas. Pegam pessoas que são originalmente bonitas e enfeiam algumas partes. Então, eles vão mexer no cabelo, vão mexer na maquiagem, mas se você repara na pessoa, ela geralmente é muito bonita. Porque Hollywood faz todo um estudo para fazer uma análise da feição de cada um dos personagens para que continue atraindo as pessoas. Então, mesmo os vilões, mesmo que sejam para ser figuras feias e assustadoras, eles tentam transformar isso de forma mais delicada para que no fundo a gente consiga se conectar também com os vilões. Isso prende a gente. Você lembrou algo muito interessante. A beleza, você falou de Hollywood, então observe, as princesas, os príncipes são lindos, eles são os mocinhos da história. E os vilões? Não tem beleza. Geralmente tem características mais pesadas, então quer dizer né? que a gente faz esse julgamento que a gente pode estar errando durante a vida? Com certeza. Então alguém falou que a ética passa pela beleza. Será que o que eu julgo certo e errado passa pela beleza? Qual é a opinião de vocês? Bom... Deixa eu responder para você então. É o seguinte, vamos supor que nós estamos numa sala, família, filhos, crianças, esposa, e me entra uma borboleta grandona, ela é peluda, ela é feia, e ela vem voando no meio da sala. O que acontece na sala? A gente assusta. Todo mundo sai correndo, criança gritando, e quem matar essa borboleta é o herói da sala. Entra aquela borboleta azul maravilhosa, tá? A mesma família, meninos, esposa e tal. Se alguém encostar naquela borboleta azul, é um criminoso. Então, olha só, a ética passa pela beleza. Acabei de provar para vocês. Quantas vezes as pessoas veem, às vezes, psicopatas ou estelionatários, e eles são pessoas muito bonitas ou bem vestidas, mas ele nem parecia bandido, ele nem parecia ladrão. Então, o nosso cérebro já vem preparado para aceitar que a beleza é alguma coisa boa e o que não é belo não é bom. Na perpetuação das espécies, só lembrando mais um caso para vocês, olha só, não existe amor maior do que de mãe e filho, não é verdade? Observaram que os filhos que não vinham dotados da beleza, eles ficavam muito menos, as mães faziam muito menos carinhos nesses filhos. E compararam o tempo de crianças belas com crianças não belas. Olha que sério. Mas por que isso? Porque isso vem de ancestrais nossos. Tem muita coisa que é muito novo. E aí é o seguinte, a maternidade infantil em outras épocas era muito maior. Então para que você vai gastar tanto tempo com atenção para aquele filho se ele não vai sobreviver? Então a dedicação maior era no filho que poderia levantar aquela aldeia, cuidar da mãe, cuidar do pai e tudo mais. Então, o tempo que estudaram, que gastam com as crianças bonitas, a mãe gasta muito mais tempo com eles, carinhando, mimando, etc. E o que a outra mãe gasta são momentos que não tem jeito, trocar, amamentar. Então, ou seja, essa é outra pesquisa também. E nesse livro vai ter 1000 exemplos para vocês e vai poder mostrar para vocês por que o ser é importante, por que o glúten é importante, o que é importante para os homens, o que é importante para as mulheres em termos de beleza. Será que quem é mais bonito ganha mais? Será que quem é mais bonito tem mais emprego? Tudo isso acontece, explica no livro. Então, ou seja, a beleza vai te conseguir mais emprego, mais sucesso, mas também para as mulheres belas que conseguem emprego, elas vão ser muito mais cobradas. A exigência, a gente não consegue admitir que a pessoa é tão bonita e competente. Então, assim, tem essa questão mesmo. Todos esses detalhes são estudados nesse livro e fica interessante para vocês verem. Acho que parte disso que você falou dessa questão das crianças, que eu acho muito legal, uma das principais formas de a gente avaliar a beleza de uma criança é pela saúde dela, né? Então, se é uma criança que nasce mais pesada, ela nasce mais saudável, você vê se a criança nasce coradinha. E eu acho que, realmente, você falou essa ligação que a gente tem com a ancestralidade de saúde e beleza, que é muito interessante mesmo, a gente agora pensando, né? Então, se a criança que nasce mais gordinha, talvez ela vai ter mais atenção, mas porque
vários anos atrás, isso indicava que era uma criança mais saudável, que provavelmente cresceria melhor e provavelmente conseguiria levantar a mão dele. Esse é outro ponto que você citou, só para a gente frisar bem, é isso, é que a saúde anda junto com a beleza. Então, quanto mais saúde você tiver, mais beleza você vai ter. Porque, fazendo um resumão, os conceitos de beleza que a gente tem está ligado à harmonia, à proporcionalidade, à simetria e ao aspecto jovem. Tudo que tiver ser mais jovem vai estar no nosso conceito de beleza. Então, a saúde vai estar muito ligada à beleza. Tá? Aí, agora, vamos mudar um pouquinho o seguinte, falando da beleza, falando das plantas, mas vamos falar um pouquinho, então, isso começando um pouco sobre cirurgia plástica, tem uma diferença do ser humano para os outros animais que a gente falou, que é falamos sobre reprodução, né? Mas o ser humano é dos poucos animais que pratica sexo por prazer. Vocês sabiam disso? Não. É uma novidade, né? Interessante. Falei que eu estava dizendo novidade. Então, ou seja, acho que tem o golfinho, talvez o leão. O golfinho não lembrava, mas a informação tá... São pouquíssimos. Então, ou seja, praticamente só o ser humano que pratica sexo por diversão ou por prazer. E isso muda tudo essa questão da percepção de beleza. Porque se a gente tem a reprodução humana, é importante, no homem já é diferente, porque tem da beleza, porque tem essa parte da diversão do ser humano. Outra novidade agora, novidade para todos que estão ouvindo a gente, que é o seguinte, porque nos outros animais não dão muito valor para os seios, para as mamas, na parte erógena, sexual, porque eles só fazem sexo para reprodução. Então, para o homem, o seio passou a ter uma conotação diferente. Sabe por quê? Porque o ser humano é o único animal que faz sexo de frente um para o outro. Então, os seios passaram a ter importância. Os outros animais, o seio não faz parte, só faz parte da amamentação, mas não faz parte da reprodução, e muito menos da diversão, que eles não teriam sobre isso. Então, olha como é que isso vai mudando, e essa percepção vai mudando do mundo, né? E tem alguma explicação do porquê que o ser humano é o único ser que faz sexo por prazer e tem essa questão de beleza? Tem alguma questão hormonal, liberação de ocitocina, tá que aí. A gente sabe que tem durante a relação? Próximo tema do próximo podcast. Mas eu não sei a resposta dessa. Eu acho que é a busca por prazer também. Igual ele estava comentando com a gente associa o mais belo, o que mais chama a atenção. Então acaba que a gente tem uma relação sexual com isso também, né? Como é que é? A gente acaba associando o mais belo com o que chama mais atenção. Assim, a questão do belo é isso, ou seja, o mais belo seria mais ligado à saúde. Inconscientemente a gente vai ter herdeiros que vão ser mais fortes, porque vão ser mais saudáveis. Então tudo é ligado à reprodução. Mas no ser humano tem uma diferença por causa dessa questão do sexo, que ele tem como diversão e que outros animais não têm. Só um pouco para entrar em cirurgia plástica. E será que então a beleza é importante mesmo? Então tem vários dados que mostram. Essa mesma autora falou que tem mais vendedores da Avon no Brasil do que militares das Forças Armadas. Então, para vocês terem ideia assim, da abrangência. E aí vamos falar para cirurgia plástica. Cirurgia plástica é uma especialidade médica, então todo cirurgião plástico é médico, cirurgião geral e cirurgião plástico. A formação nossa é essa. E a gente fala assim, cirurgião plástico, será que é uma futilidade? Então essa é a grande importância. Será que o cirurgião plástico é uma futilidade? Então conta um pouco pra gente como você escolheu a especialidade. Vou contar então como é que eu escolhi cirurgia plástica. Mas só voltando à futilidade, é o seguinte, o que eu quis mostrar antes é a importância da beleza, que a gente tenta negar e falar que isso é uma coisa não tão importante, é uma coisa supérflua, mas eu estou mostrando para vocês como já é nato na gente essa importância da beleza. E para a cirurgia plástica, quantas cirurgias plásticas se fazem no Brasil por ano? Alguém tem ideia? Muitas. Quantos são muitos? Milhares. Não sei. 1 milhão? Milhares, mais de 1 milhão. A estatística de 2018, que seria 1,5 milhão de cirurgias plásticas por ano no Brasil. Acredito que hoje em dia esteja mais de 2 milhões de cirurgias plásticas. Mas a cirurgia plástica, ela é conjunta. Mas alguns dividem entre reparadora e estética ou embelezadora. Sendo que a reparadora seria de traumas, queimaduras, defeitos de nascença, porque até já explicando para vocês, a cirurgia plástica tem muitos ramos. Esse ramo, o dedão, que é o mais importante da mão, é como se fosse a cirurgia embelezadora. Todos que a gente fala, a cirurgia de suspensão do rosto, de nariz, lipoaspiração, cirurgia de mama, essas que a gente conhece, embelezadoras. Mas tem as outras, cirurgias de defeitos congênitos, que a pessoa nasce com lábio leporino, fenda palatina, outras anomalias crânio-faciais. Tem também queimaduras, microcirurgia, cirurgia de mão, enfim, são muitas especialidades. E o cirurgião plástico, para receber o título de cirurgia plástica, de cirurgião plástico, ele tem que saber todas elas. E além de fazer medicina, cirurgia geral e cirurgia plástica, total de 11 ou 12 anos,
ele ainda faz uma prova em 3 etapas, sendo prova prática, teórica, de currículo, sobre todas as especialidades. Então, aquela história, ele é cirurgião de mama, outro é cirurgião de rosto. Não, todo cirurgião plástico, ele obrigatoriamente tem que saber todas as áreas. Ele pode depois, ao longo da vida, não querer mais trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, mas é diferente da ortopedia, que ele é especialista em joelho. Nossa, não, todo cirurgião plástico, ele é especialista em todas. Ele pode não querer fazer algumas cirurgias. Hoje eu faço em torno de 20 e poucos tipos de cirurgia e só parei de fazer 3. A suspensão do rosto, nariz, que eu parei em 2021, e implante de cabelo, que eu já não fazia há muito tempo. Tem algum motivo? Não, gosto pessoal. Às vezes tem mais habilidade para uma coisa, para outra. Então, e a vida vai te conduzindo. Então, hoje, assim, depois eu falar alguns destaques meus, hoje eu criei 2 técnicas cirúrgicas, que é uma coisa muito rara, e tem predileção por algumas cirurgias que outros cirurgiões não gostam, mas daqui a pouco a gente fala nela. Voltando à estatística da cirurgia plástica, então acredito que hoje sejam 2 milhões de cirurgia plástica todo ano só no Brasil. E o Brasil é um dos países que mais tem cirurgia plástica no mundo. Exato. Em termos de sociedade de cirurgia plástica, ele é a 2ª maior do mundo. A primeira é dos Estados Unidos. Mas lá tem 500 milhões de habitantes e aqui tem 200 milhões. E a diferença é pouquíssima. Então, em números proporcionais, o cirurgião plástico brasileiro é o que mais opera no mundo. E mais, a cirurgia plástica brasileira é o maior produto de exportação médica. Por exemplo, vou escolher fazer ortopedia. Então o melhor lugar da ortopedia é nos Estados Unidos. Eu quero fazer cardiologia. O melhor lugar é na Espanha. E a cirurgia plástica? Não precisa ir para lugar nenhum. O melhor lugar da cirurgia plástica é no Brasil. Então, o Brasil todo é dotado de... Hoje são quase 7 mil cirurgiões plásticos. E a formação do cirurgião plástico brasileiro é muito completa e maior do que a dos outros países. Então, é muito mais comum ter cirurgiões de outros países fazendo residência aqui do que os cirurgiões daqui fazendo residência fora. Olha que interessante. Então, é o maior produto de exportação da área médica. Não tem na área embelezadora nenhum tema, mama, abdômen, lipo, que não tenham, em qualquer trabalho científico que vocês forem olhar, que não tenham citações de nomes de brasileiros. Não tem como. Então, a cirurgia plástica brasileira, a cirurgia plástica mundial, foi desenvolvida muito pelos brasileiros que nos antecederam. Olha que interessante. E como você escolheu essa especialidade? Por quê? O que te chamou a atenção, assim? Eu, quando entrei na faculdade, na faculdade eu só tinha uma certeza, que eu não ia ser cirurgião. Então, olha só, tá parecendo interessante você saber, vocês estão do curso de medicina, eu não ia ser cirurgião. Então eu falo que a gente não paga a língua dessa vida. A gente vive para pagar a língua. Então, ou seja, presta atenção no que vocês não querem fazer. Mas eu acreditava que tinha uma linha de força energética, a cirurgia ia romper essa linha energética de força. Hoje, vendo a cirurgia, eu vejo assim, a pessoa vai fazer uma cirurgia porque essas forças já estão rompidas, senão não precisava fazer a cirurgia. E aí, no terceiro ano de faculdade, eu não tinha a menor ideia do que fazer, e alguns amigos já sabiam o que queriam fazer, eu já estava um pouco ansioso. E eu estava como voluntário no pronto-socorro, mas o meu número para ser chamado era 513. Eu nunca ia ser chamado. E um dia um colega nosso, que hoje é um cardiologista do Biocó, o Dr. Marcelo Hermeto, e ele estava voltando do clube a pé, e ele falou assim, olha, amanhã eu vou lá no pronto-socorro. E isso era um sábado. Eu falei, amanhã, mas domingo, fevereiro, um calor de louco, como é que você vai no pronto-socorro amanhã? Vamos pro clube, né? Sei lá quantos anos a gente tinha, 18, 19 anos, né? E ele falou assim, mas eu vou lá amanhã. Então, tem que ir lá com você. Só que os outros estagiários todos do pronto-socorro, fevereiro, aquele calor, ninguém foi. Aí a chefe do plantão, não, pode vir para cá, vocês estão na lista? Nós fomos efetivados na mesma hora. Ele foi para a clínica, ajudar a parte clínica, e eu fui para a parte da cirurgia, aprender a suturar, anestesiar. E aí os cirurgiões elogiaram as suturas, e aí eu conheci um cirurgião plástico, e eu comecei a acompanhar ele um dia na semana, a partir do terceiro ano até o final do curso. Então ele pegava bem de manhãzinha, e ele morava no mesmo bairro, e eu voltava para casa com ele no final do dia. Então eu já acompanho a cirurgia plástica desde o terceiro ano de faculdade. Sem saber se eu ia conseguir fazer ou não a cirurgia plástica, eu continuava dedicando à cardiologia, à clínica, fiz vários cursos paralelos à faculdade, porque eu não sabia também se eu ia ter a capacidade artística, a habilidade manual para isso, né? E é assim que eu descobri a cirurgia plástica. E aí depois fizemos cirurgia geral, cirurgia plástica, essa prova dessas 3 etapas, e passamos a fazer cirurgia plástica. Acho que eu pus meu óculos daqui. E assim, quando você fala sobre uma decisão de muitos anos de carreira e que engloba você ter muita cabeça, você saber falar sim e não para o paciente, você saber... Porque assim, tem pacientes que chegam com ideais muito irreais também no consultório do cirurgião plástico, né? Você tem algum caso clínico que tenha te marcado durante todos esses anos de carreira que você fala, tá, isso daqui... E nesse momento eu olhei para a cirurgia plástica e eu falei, realmente era o meu caminho? Ou aqui eu olhei e falei, nossa, será que eu deveria ter vindo para cá mesmo?
Você tem algum caso para contar pra gente? Algum desafio que você tenha passado? Tem inúmeros casos, desafios. O que mexe com cirurgia é um desafio o tempo todo. Costumo até brincar com a paciente que no dia da cirurgia dela, imagina vocês, um dia que vocês vão operar, ou a mãe de vocês vai operar, aquele dia é um dia texto para casa. Quem vai ficar com ela, quem vai levar, quem vai buscar, já acabou a cirurgia, está tudo bem. Então esse dia é um dia tenso para a família de vocês. Agora imagina para o cirurgião plástico, todo dia é o dia tenso. Está operando a mãe de alguém ou a filha de alguém. Então é uma responsabilidade muito grande. E cabe a nós, cirurgiões, orientarmos o que deve ou não fazer. Claro, diante do desejo, da necessidade de cada um. Mas, assim, temos muitos casos. Então, ou seja, a gente tem casos que a gente fica, vamos dizer assim, famoso pelo que você operou, mas talvez você fique muito mais feliz com o que você não operou. Então, teve um caso desse, não tem muito tempo, a paciente passou no consultório, ela estava acima do peso, ela queria fazer cirurgia de mama, de abdômen, mais lipo, e eu falei assim, olha, você tem que voltar nesse peso, por isso, e a gente vai fazer uma cirurgia ou duas de cada vez, não podemos fazer isso tudo, e ela foi embora do consultório. Então, algumas pessoas voltam, tem pessoas que demoram, às vezes, 7 anos para conseguir estar no ponto certo para operar, já aconteceu isso, mas essa paciente não voltou e uma parente dela que tinha indicado, ela me mandou uma mensagem para mim, olha, ainda bem que você não operou minha parente e tal, porque essa paciente ela fez, então, tudo de uma vez com o cirurgião e ela não resistiu. Então, ou seja, eu fiquei muito triste com a história, mas pelo menos a gente sabe que a gente está seguindo o caminho, que a gente está cuidando da mãe ou da filha de alguém, assim como seria a nossa também, né? Voltando aos 2 milhões de cirurgias plásticas, aí então você tem as cirurgias estéticas e reparadoras. E qual que faz mais no Brasil ou no mundo? Mais as reparadoras ou mais as estéticas? Antes de vocês responderem, lembre que as reparadoras, elas são cobertas pelo plano de saúde, pelo Sistema Único de Saúde. E eu pergunto de novo, a gente faz mais estética ou mais reparadora? Reparadora. Eu acredito que estética. Então, apesar de ser uma cirurgia que não é coberta pelos convênios, 60% a 70% dessas cirurgias, desses 2 milhões, são cirurgias embelezadoras, também chamadas de cirurgia estética. Eu não falo cirurgia estética, porque tem também a medicina estética, faz preenchimentos que não são médicos, outra história. Então eu falo embelezadores de cirurgia plástica. Então, a maioria é de cirurgia embelezadora. Oh, mas que absurdo, que é vendo uma futilidade, alguma coisa assim. Então vamos pensar aqui. A pessoa nasceu sem orelha, agenesia auricular. Nasceu sem orelha, isso acontece, se não me engano, 1 para 50 mil, nem é tão distante assim. E ela tem uma cirurgia que eu fiquei maravilhado quando comecei no Hospital da Baleia e vendo então um cirurgião que foi meu professor, ele tirava a cartilagem da costela, esculpia aquela cartilagem para fazer o formato da cartilagem da orelha, depois era coberta com enxerto, enfim, várias cirurgias para refazer a orelha. Essa é uma cirurgia estética ou reparadora? Eu acredito que seja embelezadora, porque assim não perde a funcionalidade, né? Não, mas o convênio cobriu, o Sistema Único cobre. É? É. Então eu não saberia. São várias cirurgias. Não, uma é cirurgia. reparadora. É uma cirurgia reparadora, né? Porque a cirurgia de. A pessoa nasceu sem orelha, está tirando uma costela, é reparadora. Mas o que ela está reparando? Autoestima. Então, porque Então, as duas está reparando a autoestima. estética, porque não vai voltar a audição dessa pessoa, só vai voltar a estética dela. Então, ela é uma cirurgia classificada como reparadora, mas está reparando a estética da pessoa. Sim. Então, ou seja, elas se confundem, não tem que ter essa divisão. Essa divisão é só por questões de convênio, se vai cobrir ou não vai cobrir, mas em termos de importância, é a mesma, estética e reparadora. Não tem como desmerecer a cirurgia estética depois de tudo que a gente falou. Tem algum critério, por exemplo, uma paciente consegue fazer mamoplastia pelo SUS, por exemplo, e outra que faz pelo privado? Tem algum critério para conseguir pelo plano ou não? O critério é mais ou menos assim, eu acredito, né, porque eu só trabalho no consultório particular, mas a questão é o seguinte, o sistema único, a população, ou o país, tem uma verba destinada à saúde, que não chega a ser muito, né? Sempre é isso. Então, ou seja, tem que ser melhor utilizada essa verba. Então, se for utilizar para cirurgia estética ou embelezadora, como eu falei, 70% vai ser isso. Você tem que gerir esse valor. Então, talvez por esse motivo, o plano de saúde, o sistema único não cubra isso tudo. Mas a importância teórica, vamos dizer assim, seria a mesma. Tá? Lidando com expectativa assim, da paciente, como você faz quando uma paciente chega para você com uma expectativa totalmente real? Porque a gente vê os padrões mudando, a gente vê a mídia social, modelos de 10 anos atrás, um corpo totalmente diferente. Por exemplo, as Kardashians, por exemplo. Há uma década atrás era um corpo mais violão, mais cheio. Agora estão diminuindo as próteses, o volume mesmo do corpo. Como você faz? E até o excesso da cirurgia plástica que elas fazem, né? Fizeram para colocar, agora fazem para tirar. Exato. Então, assim, esse exagero, ele pode acontecer em qualquer área. Bons e maus profissionais vão ter em qualquer área. E aí cabe ao cirurgião estar
vamos dizer assim, consciente desses critérios e tentar o melhor para a pessoa. E essa relação médico-paciente, o diálogo, o entendimento é muito importante. Para o paciente entender o que a cirurgia plástica já consegue levar de benefício para ela e o que ainda não consegue. E aí adequar muito isso aí. Mas muitas vezes isso não consegue acertar. A pessoa, você pode explicar tudo, a pessoa não entender, ou entender de modo diferente. Então é um trabalho que vai depender de uma avaliação subjetiva da pessoa. Pode ter melhorado, mas não era o que ela queria. Pode estar bonito, mas ela queria de outra maneira. Então isso é uma parte muito delicada. E por isso que muitos médicos, às vezes, deixam de fazer cirurgia plástica por esse tipo de avaliação, que é diferente de um osso que vai consolidar e vai fazer uma união, e aquele osso está rígido. Não, mas o osso está mais torto, menos torto, é o que conseguiu fazer. Então, na cirurgia plástica, cabe na consulta médica, em várias consultas, para poder a pessoa entender o que vai melhorar e o que não vai melhorar. É lógico que o que vai melhorar tem crescido ao longo dos anos. Mais uma vez, a gente sempre imaginou que, por exemplo, o WhatsApp existe desde quando? Existe a vida toda. Como é que não existiu o WhatsApp antes? A gente não lembra mais que não existiu o WhatsApp. E a lipoaspiração existe desde quando? Você sabe, Lívia? Eu não sei de quando. A Cristal sabe, por isso que eu não vou perguntar para ela. Mas eu sei que tem muitos anos, porque minha avó fez há muitos anos. Muito bem. E a lipoaspiração, ela surgiu, sua avó deve ter feito abdominoplastia. Isso, foi isso mesmo. A lipoaspiração surgiu em 1980. E 1980. Então, ou seja, a gente acha que sempre existiu lipoaspiração. Mas não, 1980 faz muito pouco tempo. Para vocês terem uma ideia, assim, é só lembrar das músicas do Legião Urbana. Hoje vocês não escutam. Estava surgindo naquela época. Então, surgiu junto com a música do Legião Urbana, antes não existia. Então, antes da música do Legião Urbana não existia lipoaspiração. Então, olha como é que mudou. E a lipoaspiração se transformou muito de lá para cá, e, inclusive, alcançando quais são os limites de segurança, porque no início, quando surgiu a lipoaspiração, também foi distorcido, tiveram vários problemas, e aí isso foi se adequando. E aí o ser humano, capaz de pensar em coisas novas, hoje já vem novas coisas da lipoaspiração, e aí vão ter que se adequar até que surjam novos problemas e se adequem também. Então, ou seja, a medicina ela vai evoluindo, avança, retrai, até que evolua com segurança. Né? Pode falar. A minha dúvida é como que você, como médico, age sobre essas expectativas, no sentido de, muitas vezes chega uma paciente, ela tem um biotipo X e ela leva a foto de uma influenciadora com um biotipo completamente diferente do dela e fala, eu quero esse corpo. Como que se faz para conversar com essa paciente, trazer clareza para ela de que corpos são corpos e que você pode ter a sua melhor versão dentro da cirurgia plástica, mas você não pode ter a melhor versão do outro. Então, como que você faz essa abordagem, até um pouco psicológica mesmo? Uhum. Tem um tratamento psicológico associado à cirurgia plástica? Porque, assim, é o sonho de muitas pessoas, mas muitas pessoas também não conhecem o risco, porque é uma cirurgia de toda forma. E é uma cirurgia eletiva que igual você falou, tem que perder peso, a pessoa tem que estar no melhor estado de saúde dela para poder fazer essa cirurgia. Então, como adequar esses sentimentos de um paciente e trazer ele para a realidade e ainda assim conseguindo realizar um sonho? Excelente pergunta. E aí me lembro de falar para vocês sobre a questão de destacar na beleza ou de passar desapercebido. Eu falava daqui a pouco só para responder a sua pergunta. Que é o seguinte, essa questão de trazer uma foto do influenciadora ou do modelo que ela gosta, tem duas maneiras de enxergar. Então era muito mal visto antes, era até um termo de chacota, fulano trouxe a foto de uma modelo que você vai ficar igual ela, não tem como, só se ela nascer de novo, uma coisa assim. Mas tem outro lado interessante. Por exemplo, nós vamos fazer uma cirurgia de aumento do cílio, vai colocar uma prótese. Então, por mais que ela tenha falado assim, eu gosto de menor, maior, não quero muito grande, a gente entendeu. Mas quando ela separa várias fotos do que ela gostou, naquelas fotos fica mais fácil de nos comunicarmos. Então, você gostou do seio mais unido no outro? Você gosta que ele saia para o lado do corpo ou não? Você quer aqui mais marcado ou menos marcado? Então, isso dá para a gente chegar a detalhes do gosto dela. E na cirurgia, a gente pode ir mais em busca desses detalhes ou em busca de outros. Então, essas fotos, se for olhado com a mente mais aberta, assim como a simulação, ela pode ter um lado benéfico. Não, mas eu trouxe uma foto de um seio marcado e tal, mas ela tem muita mama e vai fazer uma cirurgia redutora sem mama. Então, vai explicar, isso que você quer, a gente não vai conseguir na cirurgia. Então, não faça a sua cirurgia. Então, ela é útil também para você indicar ou contraindicar. Então, tem isso. Agora, se você realmente não tiver essa percepção e abordar o sonho dela, uma coisa que vai ser real, ela vai ficar insatisfeita com aquilo que você prometeu. Mas essas informações são úteis
assim como simulações, para você entender o gosto dela e ela entender os seus limites da cirurgia. E como são essas simulações? Vocês fazem, tipo, entre aspas, né, um Photoshop no corpo da pessoa e mostra, seu corpo provavelmente vai ficar assim? Hoje tem instrumentos que você compra, tira fotos, aí você faz no computador, você simula aumento do dorso do nariz, arrebitando o nariz, aumentando o seio, diminuindo o seio, cintura. No meu caso, eu não uso isso no consultório, porque pode dar essa interpretação. Mas para as pessoas que usam para entender o gosto da paciente, ele pode ser útil. Então, assim, nem tudo é tão mocinho, nem tudo é tão vilão. Sim. Depende da maneira que você vai usar. Assim como o avião, que foi descoberto, foi criado por um mineiro, né? A gente sempre esquece disso. E ele ficou muito chateado porque ele foi usado na guerra, mas, ou seja, tem que pensar na outra parte do avião. Então depende do que você cria, né? O veneno depende da dose, né? E aí eu estava falando sobre a cirurgia plástica, sobre beleza e tudo mais. Mas será que a gente quer fazer uma cirurgia plástica para se destacar e a gente virar uma atriz de Hollywood, ou ter sucesso na televisão, ou adquirir mais emprego? Tudo isso também. Mas muitas vezes a cirurgia plástica é para você não se destacar. Já pensaram nisso? Para padronizar. Para você fazer parte do grupo. Por exemplo, a cirurgia de orelha em abano. Eu fiz essa. A orelha está aberta. Então, ou seja, a orelha está aberta. E aí você tratou a orelha, quer dizer que a sua orelha ficou mais bonita? Não, mas eu acho que você se sente mais bonita. Ela achou mais bonita. Na verdade, a orelha dela continuou, a beleza da orelha dela continua a mesma. Aliás, a gente nunca paquerou uma orelha, né? Nossa, ele também tem uma orelha linda. Nossa, aquele moço, a orelha dele é maravilhosa. A gente não paquera a orelha. Então por que ela operou a orelha? Porque a orelha aberta estava destacando ela do lado fora do cabelo, do lado negativo. Como é que ela vai casar com um coque, prendendo o cabelo e a orelha aberta? E as fotos do casamento pro resto da vida? Então olha a importância. Aí ela vai corrigir a orelha vai continuar com bonita ou não bonita, e vai estar próximo da cabeça, ela não destaca. Então, muitas vezes, a cirurgia plástica é para não destacar os pontos negativos. Até porque a gente, igual você falou, essa questão de paquerar a orelha, né? Eu não faço a mínima ideia se tem uma orelha bonita ou feia. Acho que eu nunca olhei no meu espelho e reparei na minha orelha. E, realmente, né, como é uma coisa que destaca, tipo, chama a atenção, nossa, olha a minha orelha. Tipo, realmente, não é uma coisa que a gente... Eu nunca olhei e falei, minha orelha é feia e bonita. Eu olhava se era de abano ou não. Exatamente. Aí vem a mesma questão em outras áreas, ou seja, como falei, a importância dos seios passou a ser para o que significa aberta, né? Sim. E passou a ter importância para a vida do humano, os seios. Mas a pessoa assim, não, mas eu acho o seio bonito ser pequeno, acho bonito ser grande. Ah, mas não tem uma proporção que tem que pôr para ficar igual, não tem que seguir uma proporção. Depende do gosto da pessoa. Sim. Então, respondendo aquela sua pergunta anterior, chega uma pessoa que é pequenininha, mas ela quer um seio grande, bem grande. Fala assim, olha, não combina, vai exagerar, vai parecer que você engordou, você é muito pequena. Não, mas eu gosto é grande. Trouxe uma foto, é grande. Ou seja, é o gosto dela. E esse gosto dela tem que ser também valorizado. Né? Porque é o gosto dela. Então, quer dizer que essa proporção depende do gosto individual. Ah, eu tenho muito seio, mas eu quero ficar sem seio, muito pouco seio pequeno. E aí me lembra até o que eu perguntei eu vou desenhando na paciente, nessa cirurgia, é como um projeto mesmo. Além do consultório, você faz toda a programação da cirurgia, mostra o que pode mudar ou não, como um projeto de arquitetura. Mas você, no dia da cirurgia, além de algumas medidas, fazer uns desenhos que vão orientar durante a cirurgia. E nessa marcação, junto com a família, eu perguntei para o marido dela assim, mas você gosta de mulher com muito ou pouco seio? Aí ele me respondeu assim, doutor, para mim 2 tá bom, não precisa de mais. Eu falei, não é que ele tem razão, 2 tá bom. Mas pensando nos animais que não tinham sexo de frente, se tivesse um terceiro fosse nas costas, também poderia ser interessante, né? Você já vai dançando ali e tá tudo bem. Tem alguém que já desistiu da cirurgia no momento que você estava fazendo a marcação, no dia? Sim, já aconteceu. Já aconteceu de desistir no dia porque estava com medo e tudo mais. E já aconteceu também do marido chegar, não sabia que ela estava marcando, dizendo, o marido chegou, ficou sabendo que foi lá, e falou, não pode fazer. E o que acontece é que essas pessoas todas voltaram para fazer a cirurgia. Às vezes, um dia eu estava com medo da cirurgia, então vá sobre o medo da cirurgia, interessante. Medo da cirurgia, ou o marido não sabia, depois se organizaram melhor e voltaram para fazer. Ah, eu não fiz minha cirurgia esse ano, por isso, ou deixou de fazer esse ano, fazer o ano que vem. Acontece que aquilo vai continuar incomodando a pessoa. E aí vai continuar incomodando, mas o quanto que isso é importante, essa cirurgia? É que ela conversa de novo. Será que a futilidade foi importante para mim? Então, às vezes, as pessoas em volta não percebem o tanto que a mudança do seio, que estragou com as gestações, vai ser importante para aquela mãe. Porque ela é feliz, ela cuida de todo mundo, e você não consegue perceber que para ela é importante. Que ela não está pondo biquíni, ou o biquíni não está cabendo direito, ou ela está com vergonha do marido, ou está evitando de namorar. Então, às vezes eu falo com as famílias, falo, olha, vocês estão juntos há tanto tempo, vamos já bem, agora é hora de vocês cuidarem um do outro e melhorar a forma. Porque é muito comum a pessoa, às vezes, separou do casamento, agora ela voltou para o mundo normal, e agora? Ela tem que arrumar um namorado novo? Então vou arrumar esse seio, então vou arrumar essa cintura, vou arrumar esse quadril, vou arrumar o que os 3 filhos me fizeram.
Mas não porque ela não arrumou antes. Já tinha a família toda reunida, ela já amava o marido, já amava os filhos, mas aquela vida não dava espaço para aquilo. Então, é só para vocês abrirem um pouco a mente, quem estiver assistindo a gente, que às vezes a estética, a beleza, ela não é tão futilidade ou não é tão pouco importante na vida da gente como as pessoas pensam. Por exemplo, o período da história de que eu trabalho com cirurgia plástica tem 30 anos. E o período desses 30 anos que eu mais operei, e todo cirurgião que operou também teve um volume maior de cirurgia, sabe qual foi? Pandemia. Todo mundo fez, porque não ia sair de casa. Tem vários motivos, mas pensa bem, naquele momento a gente não sabia se a gente ia viver ou se a gente ia morrer. É o momento de eu fazer uma cirurgia? Não, eu não sei nem se eu vou viver. Teoricamente. Então, como é que é isso? Se é a época que a gente mais operou, e você não sabia se ia estar vivo? Olha como vocês têm que pensar sobre isso. Como é que é isso no mundo? Eu trouxe muitos dados novos para vocês refletirem sobre isso. Né? No final, até a gente podia fazer uma reflexão que a gente faz domingo no nosso Instagram. Então, vamos pensar numa reflexão aí para o podcast. Então, assim, o período que mais operamos foi na pandemia. Então, vários pacientes com medo não foram embora no dia da cirurgia, mas aquele incômodo vai continuar até que ela supera o medo e faz a cirurgia. E aí que entra uma reflexão para vocês. Entre viver e sobreviver. Será que é a mesma coisa? Viver e sobreviver? Não. Viver, você tem na minha crença, quando você vive, você tem um propósito. Você vive porque você quer. Você tem tesão na vida. E quando você está sobrevivendo, você está simplesmente empurrando as coisas com a barriga. Então, e eu acho que isso é muito real quando a gente está falando de autoestima também. Quando a gente se olha no espelho e está bem com a gente está bem com o mundo na maior parte das vezes. E quando a gente está sobrevivendo, não. Eu tive um exemplo muito pessoal eu era até mais nova, assim, quando a gente tá na adolescência, a gente sempre tem aquelas vergonhas com o próprio corpo e tal, e eu tinha uma amiga que tinha bastante. Então ela nunca entrava na piscina, ou fingia que tinha caído pra usar blusa na piscina, enfim. E eu só fui entender depois de mais velha, porque nisso eu era bem mais nova, assim, eu não entendia, eu não tinha esse tipo de insegurança, e vi ela tendo, e depois que eu fui entender. Que assim, são momentos que a gente lembra com tanto carinho da nossa infância, da gente na piscina brincando e etc. E que para uma outra pessoa era um momento de pesar, de nossa, eu vou ter que fazer. Infelizmente essa amiga veio a falecer, ela cometeu suicídio. E grande parte, depois eles leram os escritos que ela tinha deixado, era por um incômodo muito grande estético que ela tinha com ela. Ela não conseguia olhar no espelho e se entender. Então ela estava sobrevivendo há muito tempo. E eu acho que talvez se a estética tivesse sido mais disseminada na época, até por cuidados mesmo com o corpo, assim, que a gente pudesse entender que, beleza, talvez ela não pudesse fazer isso naquele momento, mas que ela entendesse que ela pudesse fazer no futuro e ela fosse se preparando para isso, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Então, é a importância, né, da estética para a vida e não para a sobrevida. Às vezes o que a gente vê como pequeno, mínimo, bobo, às vezes eu olho e falo, nossa, essa pessoa era tão bonita, pra que ela fez o nariz? Mas era uma coisa que incomodava muito ela. Eu, quando fiz minha orelha, foi uma revolta. Por que você fez a orelha 14 anos? Como você vai deixar? Mas aquilo, assim, me senti tão bem depois. Então, assim, é uma satisfação própria que é muito importante, né? Como muito você faz comum. Pra diferenciar isso? O É muito comum. É bonito pra você, o que é bonito pro paciente? É muito comum a gente ver transformações, igual você está falando na sua vida. Eu era bonita, era nova, mas minha orelha era aberta. Eu não me achava muito de jeito nenhum. Eu não conseguia ver beleza em mim mesmo. Você tratou a orelha, mudou completamente. Então tem pessoas que às vezes operam uma parte do corpo e às vezes amigos meus ou amigos nossos, a gente fala assim, olha, então mudou demais. Observa como vai mudar a vida dessa pessoa, as atitudes, as relações, e às vezes as mudanças são tão grandes, as pessoas voltam, a gente não reconhece ela no consultório, porque ela mudou a cor do cabelo, ela mudou o jeito, ela era calada, ela está falante, ela está extrovertida. Se eu que operei ela não reconheci, imagina o mundo. Como é que não reconhece mais ela? E aí ela passa a ter um novo mundo que ela não tinha antes. Então, sobreviver é estar vivo. Agora, viver é muito diferente de sobreviver. Se a gente quisesse só estar vivo, na pandemia a gente estava feliz, a gente estava vivo, mas a gente não viajava, a gente não comemorava, a gente não divertia, a gente não namorava. Então, isso é viver. Esses verbos é que são viver. O outro é sobreviver. Aí que entra um choque na cabeça da gente, que vem a questão do medo. Mas é uma cirurgia. Eu vou passar por uma cirurgia e eu corro risco de vida. O índice de complicação em cirurgia plástica é muito baixo. Então, complicações menores de 0 a 2%. Pequenas complicações de fácil tratamento. Abrir algum pontinho, drenar a secreção, infecção localizada, rejeição aos pontos, de 0 a 2% de fácil tratamento. Mas tem as complicações maiores. São muito mais raras. Umas de 1 para 100 mil, outras de 1 para 1 milhão.
trombose venosa, embolia pulmonar, arritmia cardíaca, choque anafilático, coisa que a gente não gosta nem de ouvir falar. Mas as pessoas saudáveis, que não são obesas, não têm idade, diabetes, pressão alta, doença cardíaca, ou seja, se somam esses fatores, passa a ter mais risco. Aí o cardiologista fala assim, olha, contraindica a sua cirurgia, ou então você tem que tomar tais cuidados a mais, ou vamos fazer uma cirurgia menor. Então a gente tem conhecimento hoje para isso. Então o índice de complicação é muito baixo. Ué, mas como é que saiu no jornal, então, que a paciente faleceu outro porque dia? Porque tem destaque quando acontece. Então, lembra quantas cirurgias fazem no Brasil por ano? 2 milhões. Mas saiu na televisão. Aí eu pergunto, em uma cirurgia sensacional, não falando mal da cirurgia, mas será que alguma paciente faz cirurgia bariátrica falece? Com certeza. Mas você não tem que sair no jornal isso? Não sai na mídia? É claro que o paciente faleceu, o óbito na cirurgia bariátrica é muito maior, que é um paciente de risco, ele já é obeso, tem outras inflamações, doenças. Mas aquilo não é uma... Paciente oncológico faleceu, mas cadê o jornal? Porque não é outros riscos? Não é uma notícia. Hã? Que não são de vida, assim... Eu não sei se é um mito, né, ou se é verdade, falta de conhecimento mesmo. Mas igual falam, quem coloca silicone não consegue amamentar. Isso eu sei que é um mito, mas assim, como que funciona essa conscientização, essa explicação para os pacientes? Quais são os principais mitos dentro da cirurgia plástica e como que funciona a desmistificação deles? Você falou do mito qualquer mesmo? Sobre a amamentação. Então, prótese. aí entra a ciência. Então, ou seja, tudo que nós estamos falando, inclusive da Nancy Eltschoff sobre a beleza, não é o que a gente acha sobre a beleza. É um fato. É o que estudaram cientificamente sobre a beleza. Conseguiram provar cientificamente. Não é uma impressão. Eu posso ter opinião, você pode ter outra, mas agora vocês vão ver sobre iniciação científica, trabalho científico. Existe a ciência, existem vários níveis de assertividade da ciência, esqueci o nome correto, de evidência, que vai provar se esses trabalhos têm uma evidência muito alta, sendo como verdade, pela casuística, duplo cego, randomizado, etc., ou se é um relato de caso, é diferente, tem algum viés ideológico de laboratório influenciando, ou seja, aí a ciência vai estudar aquilo, assim como esses casos que eu te falei sobre a beleza ou não, que vai estudar se a amamentação ela diminui ou não com a prótese de mama. E a resposta é que não. Mas numa grande redução da mama, que sai muito tecido mamário, aí sim pode reduzir a amamentação. Então, ou seja, a ciência vai estudar isso tudo. Então, o que eu estou trazendo para vocês é a estatística de complicações da cirurgia plástica, que é muito baixa. Mas qualquer caso mais grave, ele vira destaque no jornal e em todas as mídias. Então, isso é ruim, é certo ou não? Não sabemos, é o fato. Hoje a mídia tem esse... Então, ou seja, é mais uma importância da beleza que vem essa questão. Tá, mas eu tô para querer viver melhor, eu coloquei em risco a minha vida. Então, cabe ao cirurgião saber os limites e a gente seguir critérios de segurança, que a segurança da cirurgia é o mais importante e o índice é baixo, nesses 2 milhões é muito baixo. Falando de segurança, como funciona o processo para alguém que quer fazer cirurgia plástica? Vai até o cirurgião, tem toda uma análise, como funciona, assim, para os leigos que não entendem. Assim. Falando sobre segurança? Falando sobre como funciona o processo. Não é só ir no dia seguinte você faz a cirurgia, por exemplo. Não. Então o cirurgião vai caber a ele fazer o que ela viu. É identificar, ela falou sobre, se a pessoa tiver uma expectativa muito alta, eu lembrei da pergunta anterior dela, então existe uma doença que é a dismorfofobia, que é a pessoa, então, ela pode estar linda e ela se enxerga feia. Assim como na pessoa que quer ficar muito mais, fugiu o nome, bulimia? Anorexia. Aí ela está magrérrima, mas ela se enxerga gorda. Então, assim, são doenças. Aí são doenças psicológicas, psiquiátricas, têm que ser tratadas antes. Então, se a gente conseguir identificar, essas pessoas vão ser, vamos dizer assim, evitar de fazer cirurgia nessas pessoas. Às vezes é difícil de você saber. Sim. Mas o outro não, é a questão de casar as expectativas. Aí é diferente da dismorfofobia, né? Mas aí, quando ela vai no cirurgião, o cirurgião traz, então, esses 12 anos de formação, no meu caso, já mais 30 de formado, para entender quais são as dores daquela pessoa, por que ela deve fazer aquela cirurgia. Então, assim, ela quer tirar o pneuzinho da cintura, mas o que isso vai mudar para ela? Por que isso é importante? Então, basta a gente, então, conseguir centrar bem, saber o que é importante para aquela pessoa, qual que é a dor dela, para que a gente possa, então, explicar o que a cirurgia plástica traz de benefício e aí vai avaliar a saúde dela fazer a cirurgia. Então, é obrigatoriamente passar por um cardiologista que vai examinar o coração, o pulmão, a vitalidade dela e, além de outros exames de sangue e às vezes exames de urina, às vezes alguns exames de imagem, para saber se aquela pessoa está saudável para fazer a cirurgia e continuar tendo esses riscos baixos. Bom, mas ao longo desses 30 anos,
algumas coisas que eu parei de fazer 3 cirurgias, mas algumas eu faço e que poucos cirurgiões gostam. Quais? Mas a mais interessante que eu queria trazer para vocês é uma cirurgia que pouca gente conhece. Então, todas vocês conhecem amigas suas que têm prótese de mama. Vocês conhecem alguma amiga de vocês ou conhecida que tenha prótese de glúteo? Eu conheço. Então, é bonito, é feio, artificial? Horrível, artificial. Horrível dela? Eu Pois tenho um preconceito muito grande com essa cirurgia. Então, esse é um preconceito que até quem faz tem. E hoje, apenas 20% dos cirurgiões plásticos gostam e sabem fazer essa cirurgia. Então, no Brasil todo, que temos menos de 7 mil cirurgiões, só 1.000 e poucos cirurgiões no Brasil todo, para 200 milhões de habitantes, fazem essa cirurgia. Você gosta? Eu gosto e faço, sou dos poucos que gostam. Então, assim, até no Congresso Brasileiro desse ano, que é o maior congresso de cirurgia plástica, é o segundo maior do mundo, é o primeiro dos Estados Unidos, e por isso aqui. E então a gente organizou um curso sobre prótese de glúteo no Congresso Brasileiro. É uma honra muito grande. E a gente tem operado essas cirurgias na equipe de outros cirurgiões também, porque não gostam e não fazem essa cirurgia. Mas nós vamos postar então no Instagram nosso de amanhã e vocês vão então votar lá. Qual que tem prótese, qual não tem prótese. Nós vamos mostrar algumas imagens e vocês vão ver como fica natural essa cirurgia. Não dá para saber se a pessoa tem prótese ou não. Aí que entra a questão que a da minha amiga, ela é ridícula e eu identifico que ela tem prótese. O que acontece é o seguinte, é como o nariz, meu irmão é médico também, endocrinologista. Ele falou assim, olha, a cirurgia de nariz não fica boa, porque a fulana fez, não ficou bom. Eu falei assim, mas e o outro fulano que fez? Ele fez? E a outra que fez? Ela fez? Então, ou seja, acontece isso. A cirurgia plástica para pertencer ao grupo e não para destacar. Então, ou seja, o nariz quando fica bonito, você não sabe que ele operou. O glúteo, quando tem prótese de glúteo, você não sabe que ela tem prótese de glúteo. Até se a pessoa quiser ter um glúteo enorme, a prótese de glúteo não consegue, porque ela tem que estar dentro do músculo do glúteo. Então, tem um limite de volume. Então, aquele bumbum das Kardashian, aquilo é gordura. E aí, nos Estados Unidos, criaram uma coisa que chama Brazilian Buttocks. Enfim, bumbum brasileiro. Nos Estados Unidos, eles injetavam volumes enormes no glúteo e dentro do músculo glúteo, e principalmente na região de Miami, faleceram vários pacientes. É o PMMA? Não, esses são os biopolímeros. Sim. Que já falando, biopolímeros, cortem biopolímeros. Mas será que eu devo cortar? Então entra no Instagram lá, Dr. Carlos Rios, da Colômbia, e lá ele vai explicar tudo sobre os biopolímeros. Você vai olhar, então, antes de aplicar biopolímeros no glúteo, veja o Dr. Carlos Rios, @Dr. Carlos Rios, para vocês conhecerem sobre os biopolímeros. Mas a prótese de glúteo não. Ela é segura, é discreta e ela é reversível. Os biopolímeros você não consegue tirar nunca mais. Tá? Falando da evolução... É um mito ou uma verdade que você precisa renovar a prótese? Boa pergunta. Tanto prótese de mama, como prótese de glúteo, como prótese de panturrilha. Sabe que tem prótese de panturrilha? Eu também coloco. Você mostrou. Poucos cirurgiões colocam panturrilha. Colocam prótese de panturrilha também. Mas panturrilha, nunca para querer uma panturrilha. Mas é aquela pessoa que tem pessoas que nunca colocaram saia por causa da panturrilha. Ou nunca colocaram a bermuda. Então, tem homens também. Homens também. Homem faz muita cirurgia plástica. A gente não vê tanto destaque. Antigamente era 3%. Hoje em torno de 30%. Por que será que aumentou? Eu acredito que seja muito por uma questão da... Assim, generalizou-se muito mais a ideia e a segurança da estética também. A gente fala das mídias sociais como algo negativo, entre aspas, em alguns momentos, mas também eu acho que leva a informação sobre o espaço para a estética. E eu acho que hoje os homens se cuidam muito mais. E por que os homens se cuidam muito mais? Essa é a questão. Você falou tudo certinho, é isso mesmo. Eu estou falando de lado da mídia, não, tem um lado bom, e a cirurgia plástica se reproduz cada vez mais pela importância dela. Mas os homens estão se cuidando mais. Hoje era 3%, hoje são 30%. Mas por que os homens estão se cuidando mais? Sabe por quê? Exposição? Não, por causa das mulheres. As mulheres não se empoderaram? As mulheres não se empoderaram? Elas não têm mais direito? Elas não fazem o que querem na hora que querem? Elas não fazem com quem querem? Então elas podem escolher, elas são independentes financeiramente. Antigamente tinha então o coronel, tinha 5 esposas, e ele já era péssimo para meia esposa, virar para 5, e aí ele tinha 5. E hoje? Não, as mulheres se empoderaram. Então é uma questão da evolução do homem e da mulher, então, ou seja, dos direitos estão mais próximos. Então as mulheres não se cuidavam, os homens estão se cuidando. Nossa, muito interessante. Em função de vocês, ou seja, o empoderamento feminino. Aí surgiu também a ninfoplastia, que é uma cirurgia que a gente faz muito, que é o embelezamento das partes íntimas femininas. Mas por que, então, embelezar essa parte? Por que antes tinha menos? Por questão de moda, que hoje, então, ela está sem pelos, todo mundo tem uma câmera na mão, e o empoderamento feminino, ela é dona dela, faz o que ela quer, e será que você ela vai expor? É diferente do que era antes, há pouquíssimo tempo atrás. Então, isso tudo mudou. Olha como a sociedade vai evoluindo e a cirurgia plástica vai evoluindo. Tem alguma cirurgia que ascendeu muito
na última década, nos últimos 5 anos? Tem. Então, da prótese de glúteo, nos Estados Unidos, como foi proibida a gordura dentro do músculo do glúteo, então a prótese de glúteo tem crescido nos Estados Unidos porque todo mundo queria o glúteo e qual outro recurso a não ser a gordura? Então, o que pode ser colocado no glúteo? Gordura, que é na própria gordura do glúteo, e prótese de glúteo. Biopolímeros, eles são colocados aos montes, mas eles são inflamatórios e podem dar problema a longo prazo, você não tem como tirar. Mas voltando então, mas é gordura ou é prótese? Não precisa brigar as duas. As duas podem ser juntas. Então a prótese vai estar no músculo e a gordura vai estar na gordura. Aí você consegue aumentar mais ou menos o volume. E como que faz essa questão da gordura? Tipo assim, porque quando a gente vê um glúteo que tem muita gordura, geralmente tem muita celulite, não é um glúteo muito estético. E quando a pessoa coloca gordura, depois que faz uma lipo, por exemplo, é um glúteo muito estético. Não tem muita celulite. Vocês fazem uma limpeza dessa gordura, como que funciona? Excelente. Quando a gente fala assim, a gordura da celulite, é porque é uma confusão. Não é a gordura que está no glúteo que vai causar celulite. A questão de se alimentar com gordura vai poder dar celulite. Então, o emagrecimento ou a obesidade, a parte inflamatória da gordura, pode gerar dificuldades circulatórias e celulite. Mas quando você coloca a prótese, a prótese então ela simula o aumento do músculo. O músculo vai distender, e vai distender aquela gordura e distender a pele, então menos celulite. A gordura, quando você aumenta o volume, você vai distender também a pele. E nesse mesmo momento, você pode soltar as traves fibrosas da celulite e preencher com a própria gordura. A gordura no passado, em 1980, a década de 90, ela era vista como vilã. E aí outra evolução para vocês, assim, em primeira mão, coisa que poucas pessoas sabem. Hoje a gordura, sabe-se coisas da gordura que a gente nem imaginaria. Então, ou seja, que a gordura, apenas 20% da gordura são células de gordura. Ali você tem uma série de células de substância que vão trazer novas células tronco. Então, hoje, em feridas incuráveis, que têm exposição de tendão, até mesmo na ortopedia, alguns cirurgiões, inclusive alguns brasileiros, mineiros aqui de Belo Horizonte, estão desenvolvendo que põe um enxerto de gordura, faz um curativo a vácuo, depois vai trocar esse curativo por mais gordura, e aquelas feridas que eram intratáveis, elas estão se curando através da gordura. Então, a gordura que é colocada é diferente de você ingerir gordura ou estar na gordura. Então, não tem a ver com a celulite. Outra interessante a questão do glúteo é que a atratividade, olhando para a reprodução, vai ter quadril, que vai poder reproduzir, é grande. Mas ele passou a ter mais importância no homem, porque a questão de andar em duas patas, né, de ser bípede, então foi aí que desenvolveu a região glútea. E a gente fala bunda, parece que bunda é um xingamento, né? Mas você sabe de onde vem a palavra bunda? Não. E na época colonial do Brasil, então vieram os escravos, os africanos, e tinha uma região da África que eles eram mais dotados de glúteos, né? E só que eles falavam a língua que chamava quimbundo, que era a língua deles. Então, lá vem os quimbundo, virou bundo, aí o pessoal de bunda e virou bunda, aquele que chama bunda por causa disso, da época colonial brasileira. Então parece um palavrão, mas nada mais é do que uma evolução da época colonial. São cirurgias perigosas. Sim. Né? Como Qual? que... Não, assim... Você falou Qual que é sobre perigosa? A lipoaspiração, assim, é um receio que a gente tem com a lipoaspiração. A gente, assim, não, mas acho que o público no geral a gente escuta a mãe, a avó falando que vai ter uma embolia pulmonar, que a gordura vai cair na corrente Isso mesmo, sanguínea. Cristal, muito bem tocado. Então, assim, o índice de complicação em lipoaspiração, ele, em termos estatísticos, ele é muito parecido com o das outras cirurgias. Então, mas a lipoaspiração virou a vilã. Mas existem coisas mais modernas que não tinham antes e que agora estão tendo, que é o enxerto de gordura dentro dos músculos. O do glúteo foi proibido no mundo todo, por causa desses casos de Miami e outros lugares. Mas agora estão também colocando gordura no músculo reto abdominal, no músculo oblíquo. Não, a lipo-HD é uma coisa. Lipo-HD é uma coisa e o preenchimento de gordura nos músculos pode fazer parte daquela lipo-HD se a pessoa quiser. Enxerto de gordura na coxa, enxerto de gordura na panturrilha. Isso é muito, muito, muito novo. E a gente não sabe ainda o que vai ser de bom, o que não vai ser de bom. Então, é uma coisa nova, assim como a lipoaspiração surgiu em 80, então a lipoaspiração ela exige que você siga parâmetros de segurança. Quantidade de gordura que você pode tirar, as áreas que você pode lipoaspirar ao mesmo tempo. Então, algumas coisas melhoraram. Hoje a gente tem aparelhos também que vão emulsificar, que vão digerir essa gordura antes de passar o lipoaspirador. O lipoaspirador que vibra, que é o vibrolipoaspirador, isso reduziu o trauma, reduziu o sangramento. São coisas que melhoraram. Mas a gente vai avançando mais. Então, tem algumas coisas que não que eles vão ser vilão, mas são novos. Então, a gente, mineiramente, deveríamos esperar um pouco, alguns anos, para ver o que vai ser realmente benéfico e o que pode não estar bom ainda.
Então, como que você indicaria para um paciente escolher um cirurgião plástico que seja confiável e qualificado? Excelente pergunta, isso é muito importante, porque hoje quem faz, eu não faço procedimentos estéticos de botox, preenchimentos, bioestimuladores, mas os cirurgiões plásticos fazem, eu não faço. Mas hoje tem várias áreas fazendo. Então você tem dentista hoje aumentando o volume do glúteo. Mas eu nem sabia que no bumbum tinha dente, mas enfim. Estou desatualizado. Mas, enfim, hoje tem muita coisa que pode misturar isso. Então, a gente fica sem saber. Então, se você vai fazer uma cirurgia plástica, você tem que procurar um cirurgião plástico. Não, parece óbvio, né? Mas como que eu vou saber se ele é cirurgião plástico? Ele falou que ele não é cirurgião plástico. Ele é plástica, sei lá de quê? Plástica é isso e aquilo. Então, você tem que olhar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E, então, é cirurgiaplástica.org.br. Ou então procura SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e lá você pode pesquisar se ele é cirurgião plástico, inscrito na sociedade. Se ele não tiver na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele não é cirurgião plástico. Ah, mas e se ele tiver outra maneira? Procurar o CRM, Conselho Regional de Medicina, procura lá, põe o nome do cirurgião, o estado que ele é, e lá vai ter, ele tem uma especialização, aí tem lá, cirurgião plástico, cirurgião vascular. Não, ele acompanhou a cirurgia plástica 10 anos, mas ele não é cirurgião plástico. Então lá no CRM também não vai ter o RQE, que é o registro de especialização, que ele fala se ele é ortopedista, ginecologista. Então ele tem que estar registrado no CRM ou então pesquisar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aí você vai estar seguro se ele é cirurgião plástico ou não. Ah, mas será que vou gostar da cirurgia dele ou não? Como é que ele faz? Lógico, a consulta médica é para isso, para explicar o que ele tem para oferecer. E aí lá, se você conseguir então pegar contatos e ver pessoas que ele já operou, ou contatos para ligar e conversar, isso a gente faz muito em próstata de glúteo, porque as pessoas têm esse conceito que vocês tinham, então às vezes passa algum telefone de alguma pessoa que já fez cirurgia de próstata de glúteo com a gente, para poder falar se dói, não dói, etc e tal. Outra cirurgia que eu queria falar para vocês são 2 cirurgias que eu criei, uma coisa muito diferente, que é muito difícil a gente criar uma técnica nova. Hoje eu fui convidado, fui lá no Hospital Júlio Kubitschek para operar com os residentes de cirurgia plástica do Hospital Júlio Kubitschek, fazer uma cirurgia de mama sem a prótese. Então eu criei uma técnica nova de cirurgia de mama sem a prótese. É lógico que já tem muitas técnicas de mama sem prótese. Então o que essa técnica vai trazer? Ela tem um duplo pedículo vasculonervoso. O que é isso? A cirurgia plástica ela consegue mudar o corpo de 4 maneiras. Através de enxertos, retalhos, prótese ou retirada de tecido. Então, retalhos é quando a gente muda as coisas de lugar. Então você vai tirar uma parte da mão que estava caída, vai trazer para o centro, a de cá para cá, para mudar aquela forma. O abdômen vai soltar, tirar o excesso, esticar o excesso. Só que isso depende da circulação e da inervação. Porque se não tiver circulação, aquela pele morre. Então, o pedículo vascular é o que leva a inervação e leva a circulação. Então, todas as técnicas de mama têm um pedículo vascular. Essa tem 2 pedículos vasculares. Só tem mais praticamente uma outra técnica que tem um duplo pedículo, que é muito diferente dessa. Então, é a vantagem dessa técnica de mama que a gente criou e que a gente às vezes divulga. Os resultados são bonitos. É diferente da prótese? Sim. Prótese tem um tipo de beleza e a cirurgia de mama sem a prótese tem outro. Depende do objetivo de cada pessoa. E a outra cirurgia que eu criei, que esse trabalho foi publicado da mama na revista da Sociedade Brasileira, que é uma revista indexada, e então todos os cirurgiões do mundo podem acessar esse trabalho, então não é uma exclusividade minha, eu quero que mais cirurgiões façam. Hoje já tem um grupo grande de cirurgiões já no Brasil fazendo essa técnica. E agora uma que nós estamos quase publicando é uma técnica de coxoplastia. Essa vocês nunca ouviram falar, né? Não. Coxoplastia, ou seja, quando a pessoa emagrece, é um outro detalhe, a questão do emagrecimento. Então, a obesidade virou uma epidemia, não é verdade? Então, o número de obesos, a proporção que se tem, a expectativa de obesidade no mundo, nos Estados Unidos mais ainda, então isso veio uma obesidade muito grande. E vem as cirurgias bariátricas, que cresceram muito, os emagrecimentos, hoje tem a psicóloga do emagrecimento, sim, além dos endocrinologistas, então assim, vários profissionais para poder trazer aquela pessoa saúde, que a obesidade foi tida como doença, né? E, então, quando emagrece muitos quilos, 30 quilos, 70 quilos... A pele fica muito flácida. Imagina emagrecer um peso que vocês têm hoje. A pessoa emagreceu o seu peso. E aí pode sobrar pele nos braços, na coxa, em várias partes do corpo. As cirurgias mais comuns são de mama, de abdômen, porque essas incomodam mais. Mas tem a cirurgia do braço, que antigamente a cicatriz era aqui na frente, agora a cicatriz é lá atrás, para não aparecer. Então eu gosto muito dessa cirurgia e tenho feito ela na cirurgia de outras equipes, de outros cirurgiões, a gente opera junto. E a cirurgia da coxa, o que mais me incomodava é que ela tem uma cicatriz onde é a costura da calça, na parte do meio da coxa, mas tinha uma cicatriz na virilha, que eu acho que na vida íntima, do biquíni, chamava muita atenção. Então eu tirei aquela cicatriz da virilha, não tem mais cicatriz na frente, a cicatriz é na dobra do bumbum, não aparece, e ela vem na parte da coxa um pouco mais para trás também.
Então é uma cirurgia de coxa, com uma cicatriz muito mais discreta, e essa técnica também é inédita, ninguém descreveu ela, nós estamos quase descrevendo ela, quase publicando na revista científica. Então já está enviada para a revista, falta só avaliar. Fala médico em primeira mão. Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Todo final de domingo a gente acompanha, vê a sua reflexão no Instagram. Então faz uma reflexão para os nossos ouvintes, os amantes de cirurgia plástica ou aqueles que têm interesse de aumentar a autoestima. Vamos lá para uma reflexão que a gente vai fazer domingo. Vamos fazer a reflexão aqui então no nosso podcast. A vida é uma montanha russa. Cabe você curtir ou se apavorar. Então é isso, estamos finalizando mais um episódio. Quem tiver interesse de entrar em contato com o Dr. Alexandre Melo, nós vamos deixar as mídias sociais dele aqui na descrição. Então é isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado a vocês, é uma honra, um prazer estar com vocês aqui e contem com a gente quando precisar. Prazer é nosso. Prazer muito é obrigada nosso. por tudo, Alexandre. Agora o JC, clicar lá no JC. Você que vai clicar no... Vou clicar.